programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, levando até vocês as informações, as novidades, a base doutrinária do Espiritismo. Eu sou Assaruí Franco de Moraes e tenho aqui comigo Geraldo Cardoso e Joel Vaz, dois amigos cuja participação é importantíssima na condução do nosso programa. E eu peço então ao Geraldo, por favor, que faça a sua saudação aos nossos amigos. Meus amigos, mais um encontro. Desejamos que todos estejam em paz e gozando da mais perfeita saúde. Joel Vaz. Muita luz, muita paz, muita harmonia. Com Jesus no coração sempre venceremos todas as dificuldades, porque com Ele nada nos faltará. O mesmo grupo que nos convidou para participar da luta contra o mosquito, da dengue e todas as suas consequências, faz um convite muito especial. Hoje, segundo o calendário carioca, é o primeiro dia útil do ano. O ano começa depois do carnaval. E estas casas estão nos convidando para fazer um encontro de amor, de restauração da egrégora desta cidade maravilhosa, que todo mundo, às 6 horas, se reúne no lar, nas casas espíritas, para orar pela harmonia, pela felicidade desta cidade que, de fato, ela é maravilhosa e está precisando muito, muito, muito dessa reestruturação da harmonia, da paz, do equilíbrio, do bom senso, da tolerância, do entendimento, do amor ao próximo e todas as coisas pregadas pela doutrina dos espíritos e pregada pelo bom senso de qualquer pessoa equilibrada. Hoje não haverá a reunião costumeira no Teatro Vanucci, porque o shopping fica fechado e tudo mais. O teatro fica fechado, o shopping não. O teatro fica fechado, para inclusive limpeza, etc, etc, etc. E, enfim, hoje nós não teremos, mas na próxima semana as reuniões continuam firmes, prontas para receber todos os nossos companheiros. Cresce, vendo agora os boletins, a gente recebe notícias do Brasil inteiro e do exterior. Lamentavelmente, por várias razões, não podemos dar todas, mas tem coisas muito curiosas, muito interessantes. Cresce, mas substancialmente, o número de casas espíritas com o nome de Chico Xavier. Vendo o boletim editado lá pelo Décio Bersanin, eu encontrei muitas, Brasil afora, na Cala da Barra da Tijuca, na Uzema, o Cisco, a casa de Chico Xavier, e que esteve esse tempo todo de carnaval num trabalho de harmonização diária, meditação, a leitura de páginas do Evangelho, uma coisa muito bonita. E eles convidam para a continuidade desse trabalho. O Cisco fica na Avenida Engenheiro Souza Filho, 2631, ali no finalzinho da estrada do Itanhangá. E quem coordena os nossos trabalhos é o querido companheiro Sidney, dedicadíssimo, ele e sua esposa. Tem uns nomes nesse bojo desse boletim do Décio, umas coisas muito interessantes que me chamou a atenção. O nome de casas espíritas, olha, Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, Casa Espírita Nova Era, Casa Espírita Riqueza do Saber, Casa Espírita Pequeno Templo da Fraternidade. Muitas homenageando Kardec, naturalmente, Eurípides Barçanufo, Joana de Anjos, Bezerra de Menezes e também o nosso abençoado divulgador da doutrina espírita, Caibar Chútil. E por falar nele, no dia 17, o Centro Espírita Caibar Chútil, que fica aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na rua Emílio Nunes Costa, 161, vai comemorar os 60 anos da Revista Internacional do Espiritismo, com uma palestra da queridíssima e talentosa Márcia Lima, tendo como tema Caibar Chútil, o divulgador do Espiritismo. Sempre que falo, toco o nome de Caibar, me emociono muito pelo apóstolo da doutrina que ele foi e me vem à lembrança o seu herdeiro, o inesquecível Wallace Leal Rodrigues.
No dia 15 às 19h30, para encerrar, a incansável Sueli Schubert, de Juiz de Fora, estará em Santo André, em São Paulo, na União Espírita em Busca da Paz, falando sobre a fronteira da nova era. Um lindo dia de harmonia, de equilíbrio, uma quarta-feira rica para descansar e orar. 6 horas da tarde, o nosso encontro. Fiquem com Deus. Muito bom, João. Então vamos lá, Geraldo, as nossas perguntas e respostas. As perguntas desse programa vêm do Meia, Rio de Janeiro, formuladas pelo ouvinte Carla Juraci de Medeiros. Primeiro, o Espiritismo condena essas práticas de candomblé e cultos parecidos? Olha, meu ouvinte, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7, diante da insistência dos fariseus para que ele apoiasse a condenação da mulher acusada de adultério ao apedrejamento, Jesus proferiu uma das mais importantes e eternas lições para a nossa vida. Disse ele: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Nessa admirável lição, Jesus nos exorta a nunca condenar. Quem quer que seja pode ser condenado. E isso pelo simples fato de que estamos todos em um processo de expiações e provas. Não temos autoridade moral para condenar. Assim é o Espiritismo e seus postulados. Os nossos irmãos que praticam o candomblé e todos os demais que praticam nas mais diferentes religiões, eles devem, acima de tudo, merecer o maior respeito por parte dos espíritos e nunca condenações. Sabemos que todos nós estamos em estágios diferentes de evolução e a cada um deles, certamente, corresponde uma forma de entender a Deus e ao papel que nos cabe no universo. O fato de não nos identificarmos com essa ou aquela prática religiosa, ou de não aceitarmos os seus fundamentos, não pode ser objeto de qualquer tipo de intolerância, de ataques ou de repúdio. O espírita deve, sobretudo, lembrar-se das lições de Kardec sobre esse assunto e, principalmente, das imorredoras prédicas do nosso modelo maior, que é Jesus. Muito bem. Segunda pergunta. Como deve o espírita reagir às insinuações maldosas, às ofensas e ataques de praticantes de outras religiões? Olha, essa pergunta é muito importante. Nós somos cristãos porque seguimos os ensinamentos de Jesus. E neles não existe o menor incentivo à intolerância, qualquer que seja ela. Por esse motivo, qualquer prática de intolerância transgride princípios elementares do cristianismo. Veja o que o Mestre nos legou. No primeiro Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seus irmãos, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Também ainda no primeiro Evangelho, no capítulo de João, no capítulo 4, versículo 11, diz: Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles. Isso foi dito por Jesus no Sermão da Montanha, segundo Mateus, no capítulo 7, versículo 12. A regra áurea do cristianismo é essa. Faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Então, a reação básica que se deve ter diante das ofensas, das insinuações e dos ataques maldosos deve ser, sem dúvida, a da tolerância, a não violência e a oração,
sempre lembrando de exemplos como o do Mestre Jesus, diante de seus algozes, dos seus algozes, né, dos mártires e também dos mártires diante do sacrifício no circo romano. Sobretudo, lembrarmos de que os ofensores sempre não sabem o que estão fazendo. Muito bem. E a terceira e última pergunta da nossa ouvinte. Depois de tantos milênios de história, o homem ainda tem atitudes que reproduzem o selvagem habitante das cavernas. São guerras, genocídios, parece que nada evoluiu. Olha, meu amigo, parece, apenas parece. O simples fato de você horrorizar-se com os vândalos do século XXI já é sinal de que pensa como milhões de pessoas no mundo. E isto quer dizer que milhões evoluíram para um estágio pós-barbárie. Ocorre que o processo evolutivo do ser humano é exatamente uma dádiva divina. Ele é extremamente dinâmico e nisso está incluído o principal item desse evento, que é a reencarnação. Quando reencarna, o espírito cumpre uma programação de regeneração que pode ou não ser cumprida, dependendo do seu livre-arbítrio. Porém, passo a passo, oportunidade atrás de oportunidade, a melhora vem. E com isso, o espírito vai assumindo novos graus de adiantamento. Olha só, nós sabemos, por informações da espiritualidade, que perto de 30 bilhões de espíritos habitam a psicosfera terrestre. E a renovação se processa numa base de 6,5 bilhões de espíritos encarnados. Isso quer dizer que, embora os espíritos progridam e, portanto, vão alçar voos em outras esferas de trabalho, outros voltam num estágio bem inferior para ter a sua chance regenerativa. E, nesse processo, trazem a marca de suas atrocidades para serem buriladas. Isso aí é o seguinte, existe um livro chamado Francisco de Assis. Esse livro é do espírito Miramês, com psicografia de João Nunes Maia. Na introdução desse livro, o Miramês, o espírito, ele informa que na psicosfera terrestre, nós entendemos psicosfera como sendo o ambiente espiritual em torno da Terra, existem cerca de 30 bilhões de espíritos. Pelo equilíbrio divino, desses 30 bilhões, entre 6,5 a 7 bilhões de espíritos ficam encarnados na Terra. Então nós temos cerca de 23 bilhões que ficam na psicosfera. Esses espíritos que estão encarnados, esses 6 a 7 bilhões de espíritos, eles mais ou menos dividem o que nós sabemos pelos estudos antropológicos. Só na China tem cerca de 1,5 bilhão de habitantes, e o resto do mundo, incluindo a Índia, completam os outros bilhões e bilhões de habitantes. China e Índia são os mais populosos, em nível de bilhões. Então vejam bem, reencarnar é, portanto, uma oportunidade de ouro que o espírito tem, porque ele está exatamente reencarnando num universo de 30 bilhões que estão precisando reencarnar também. É por esse motivo que quando a pessoa desperdiça a sua encarnação, é por isso que nos casos de suicídio, enfim, em todas essas atribuições que quebram a programação espiritual, é por isso que é uma oportunidade muito difícil, que o espírito joga fora por não conseguir entender essa possibilidade de equilíbrio e de regeneração que a reencarnação proporciona. Então, quando nós estamos vendo ainda essas atrocidades, esses desvarios de fanatismo religioso, de fanatismo político, a impressão que dá é que a Terra continua a mesma. Não é. O que está acontecendo é que espíritos que estavam nessa reserva da psicosfera,
esperando a oportunidade de reencarnar, eles estão vindo e trazendo consigo os atrasos, as coisas ruins que eles tinham e sempre tiveram e que, portanto, estão precisando corrigir. Mas como nós estamos num planeta de expiações e provas, esses fatos continuam presentes na nossa maneira de ver, na nossa sociedade. E aqueles que já passaram por isso e já conseguiram novos níveis de adiantamento, eles vão embora, vão para essa mesma psicosfera, mas vão tratar de ajudar os que ainda precisam. Então, esse ciclo reencarnatório é que parece que as coisas continuam do mesmo jeito. Mas, na verdade, o que está havendo é uma renovação espiritual que traz as suas deficiências, as suas inferioridades. Então, é por isso que há uma salvação, sim, há um progresso, e é preciso que nós tenhamos fé e compreendamos isso. Bem, amigos, nós terminamos o nosso bloco aqui e agradecemos a atenção. Na continuação, vamos ter o nosso querido Geraldo Cardoso com a sua Internet do Bem. Muito obrigado. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem que a Internet do Bem apresenta hoje oferece um excelente exemplo das desastrosas consequências que a maledicência ocasiona, especialmente em se tratando de uma calúnia. Certa vez, um homem tanto falou que seu vizinho era ladrão, que o vizinho acabou sendo preso. Algum tempo depois, descobriu-se que o rapaz acusado era inocente. Ele foi solto e, após muita humilhação, resolveu processar o vizinho que o caluniara. No tribunal, o caluniador disse ao juiz em sua defesa: "Comentários não causam tanto mal." Ao que o juiz respondeu: "Escreva num papel os comentários que você fez injustamente. Depois, pique o papel e jogue os pedaços pelo caminho de casa. Amanhã volte para ouvir a sentença." O homem obedeceu e voltou no dia seguinte, quando o juiz disse: "Antes da sentença, terá que catar os pedaços de papel que espalhou ontem." "Não posso fazer isso, meritíssimo," respondeu o homem. "O vento deve tê-los espalhado por tudo quanto é lugar, e já não sei onde estão." O juiz então respondeu: "Da mesma maneira, um simples comentário que pode destruir a honra de um homem espalha-se a ponto de não podermos consertar o mal causado." E continuou: "Se não se pode falar bem de uma pessoa, é melhor que não se diga nada." Para meditar, cuida do teu falar. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de julgar, espere. Antes de orar, peça perdão e também perdoe. Antes de desistir, tente. Sejamos senhores de nossa língua para não sermos escravos de nossas palavras. No mundo, sempre existirão pessoas que vão amá-lo pelo que você é e outras que vão odiá-lo pelo mesmo motivo. Acostume-se. Quem ama não vê defeitos. Quem odeia não vê qualidades. Mas quem é amigo vê as duas coisas. Preste atenção em seus pensamentos, pois eles se tornarão palavras. Preste atenção em suas palavras, pois elas se tornarão atos. Preste atenção em seus atos, pois eles se tornarão hábitos. Preste atenção em seus hábitos, pois eles moldarão o seu caráter. Preste atenção em seu caráter, pois ele determinará o seu destino. Mesmo que haja contrariedades ou adversidades, lute, supere tudo e procure ter Deus no coração.
Meus amigos, meditemos sobre esses sábios conselhos. Seguindo-os, podemos poupar angustiantes arrependimentos. A todos desejamos uma semana de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Você já sabe que, tradicionalmente, no mês de fevereiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil nos oferece uma atividade especial. São os nossos cursos de férias. Convidamos eloquentes oradores do Brasil, do Rio de Janeiro em especial, para estarem conosco proferindo as suas palestras, divulgando a doutrina espírita e contando sempre com a sua presença. Vale lembrar que no segundo sábado deste mês de fevereiro não haverá atividade no ICEB, em função ainda do desfile das campeãs, que torna impossível o nosso trânsito nas imediações da Tijuca, Praça da Bandeira, uma vez que aquele trânsito fica muito tumultuado e fica realmente difícil o acesso à Rua Ibituruna 53, no abrigo Teresa de Jesus, onde o nosso ICEB está sediado. Vale lembrar que nós gostaríamos de agradecer a você a grande e grata receptividade, a divulgação e as vendas e o interesse sobre o DVD do encerramento do ano letivo de 2015. Realmente, nós estamos muito felizes com a sua receptividade. E recomendamos àqueles que ainda não têm este DVD. Ele é a gravação de uma mesa redonda no encerramento do ano letivo de 2015. E por que este sucesso todo? E por que tanta gente tem se interessado, tem comprado o DVD e começam a se interessar pelas aulas ao longo do ano de 2015 dos palestrantes e participantes convidados naquela ocasião? Luzia Matias e o tema Educação e Saúde. A psicóloga Luzia fez um relato sucinto, um resumo de tudo que ela houvera ministrado ao longo do ano de 2015. Logicamente, o interesse foi palpitante e verdadeiramente a sua aula, toda ela pontuada, dentro da sua didática e visão, juntamente com a inspiração da visão de Joana de Ângeles para uma psicologia transpessoal e humana, deu um show. Assim como o médico José Henrique Rubim, com a saúde integral. Ele apresentou todas as suas ideias de uma forma muito brilhante, sempre fazendo uma alusão à visão psicológica de Jorge Andréa. Inclusive, ao final, disse-nos, presenteou-nos com a notícia de que para o ano de 2016 faria uma incursão na visão psiquiátrica do mestre Jorge André dos Reis para apresentá-la ao longo de 2016. Cláudio Conte, engenheiro, o despertar da consciência, sempre fazendo um paralelo da visão da mecânica quântica, da física quântica, nessa tentativa de imiscuir-se na psique humana, buscando na temática espírita, na filosofia espírita, na religião espírita, os confrontos com as melhores ideias da ciência atual. E Tatiane Belliene, Saúde e Plenitude, mostrando o comportamento à luz da doutrina espírita, em confronto com esta visão psicológica de uma psicologia humana, toda ela voltada para o ser humano de uma forma educativa,
convidando a uma plenitude de saúde integral. Verdadeiramente, você deve ter este DVD. O tema, o despertar da consciência para a conquista da saúde integral, com uma apresentação artística de Natasha McKenna e no teclado Roberto Oliveira. Quero dizer que o nosso ICEB está localizado na rua Ibituruna 53, no abrigo Teresa de Jesus, no Maracanã. E o nosso portal ICEB está sendo todo reformado. Apresentaremos brevemente um novo portal. E se você quiser agora acessar a internet, basta digitar portaliceb.org.br e estará conosco. Se você tem um smartphone, um tablet, se você deve e quer ter à mão o nosso ICEB, basta você baixar o aplicativo TV ICEB e estará online conosco. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo encontro. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Queridos amigos, aqui terminamos mais uma apresentação do nosso programa Cultura Espírita. Muito obrigado pela audiência de todos, pelo acompanhamento, e esperamos em Jesus que estejamos juntos na próxima quarta-feira, no nosso horário habitual. Muito obrigado e um bom dia. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.